Tudo bem, Lindoso? Bom dia. A derrota para o Grêmio no sábado, ele pode atrapalhar para o jogo da quarta-feira? Ou dá para dizer que já deu para esquecer essa eliminação no primeiro turno do Gauchão? Não vai atrapalhar, não. Bom dia, Lindoso. Se a gente pegar o segundo tempo do Internacional, ele foi bem superior ao primeiro tempo, sendo que os 45 minutos inteiros vocês estavam com um jogador a menos. Na tua opinião, por onde passou essas falhas do primeiro tempo para ser inferior e o que precisa melhorar para quarta-feira? Foi um pouco do início ali do jogo, né? Acho que o primeiro lance foi de contra-ataque deles. A gente até teve uma pressão ali, mas faltou uma matada na jogada. E depois teve um lance que um gol impedido, né? A gente fez acho que dois, na verdade, a gente fez boas linhas, né? Mérito da nossa linha de defesa, dos treinamentos que a gente vem desempenhando e colocando em prática. Então, se a jogada era inválida, então não tem, vamos dizer assim, não teve perigo nenhum, né? Até porque a gente estava bem posicionado. Mas o Tchatcho já vem conversando com a gente, principalmente, acho que teve contra o Ijuí também, o São Luís de Ijuí, que a gente teve um início ruim, acabou sendo penalizado com gol. Esse não, mas serve de alerta assim, para os próximos jogos, essa questão de, principalmente o primeiro tempo, a gente começar mais ligado, né? Não são todos os jogos, mas requer uma atenção sempre, porque às vezes tomar um gol ali no início pode dificultar muito o decorrer do jogo. E era clássico, né? Então são coisas definidas em detalhes, né? Creio que a gente estava com uma maior posse de bola, mas sendo um pouco efetivo na hora da finalização. E no vestiário a gente conversou, né, que independente de estar com um a menos, ia mudar um pouco a questão da marcação. Praticamente o Paulo ia ficar só lá na frente, mas os demais era manter o jogo e jogar. E a gente cumpriu a risca isso, né? Acho que foram 7, 8 finalizações nossas no segundo tempo, com um jogador a menos. Tava bem quente também no sábado. Então são lições, né? O primeiro tempo aí que a gente não foi tão bem, e o segundo mesmo com a menos a gente conseguiu ser bem superior. Se eu não me engano, eles tiveram acho que 3 finalizações. Então essas lições que ficam, né? Mas já é passado também o jogo. Lindoso, mudanças no futebol demandam tempo, né? E o Kudê chegou para fazer uma mudança no estilo de jogo do Internacional. Laterais bem avançados, uma saída de bola pelo chão, tentando propor o jogo. E como eu falei, mudança ela demora um pouco. Vocês já entenderam o que a concepção, a ideia de jogo do novo treinador, e você acha que falta muito tempo para que essa ideia ela possa ser refletida na prática? Não, acho que a gente está no meio de um processo, vamos dizer assim, né? Eu comentei outro dia que é complicado porque a gente já teve uma tarefa bem difícil, que foi o primeiro mata-mata da pré-Libertadores. A gente teve, se eu não me engano, acho que 2 jogos, né? Pelotas e São Luís, antes da estreia. Então acaba pulando etapas, né? De treinamentos, de coisas que ele quer fazer. Mas tem um lado bom também, que a gente vai pegando no jogo, né? Que é o que a gente quer, o que é mais importante. Claro que acontecem alguns erros e a gente está no dia a dia, né? A gente hoje já vai a campo para estar consertando isso. Mas eu acho que, eu já comentei também outras vezes, né? A capacidade nossa como atleta profissional, né? Jogador do Internacional tem que estar assimilando bem rápido essas novas ideias, né? E eu creio que a gente está fazendo isso. Acho que a gente já está bem à frente, né, da situação que ele quer. É claro que até o início de dezembro, que vai estar ocorrendo no final dos campeonatos, né, exclusivamente brasileiro, a gente vai estar sempre querendo melhorar. Então
é dia a dia, né? Fazendo as coisas que ele pede, corrigindo as coisas nos jogos e tem muita coisa boa, mas tenho a certeza também que são as coisas boas são bem maiores do que as coisas que a gente vem fazendo de errado. Mas é assim, assimilar a gente está assimilando bem, né? Mas é claro que, como eu falei, tem um ano todo e a cada jogo a gente vai ter que seguir melhorando. Lindoso, bom dia. Talvez seja um assunto cansativo para ti, até mesmo já comentado, um assunto que tem sido constantemente debatido, que é a tua posição mais à frente em relação ao Musto. Musto e Lindoso juntos. Muito se comenta se realmente o Lindoso está conseguindo entregar 100% nessa posição. O que tu pode falar pra gente do teu entrosamento com o Musto, essa função da linha de 3 meias ali por dentro, vindo buscar o jogo, que tem se debatido muito essa questão que você ano passado jogou um pouco mais atrás, agora está um pouco mais à frente? Olha, eu estava esperando essa pergunta. Enfim, hoje eu acompanho um pouco a TV, né? Somente com filha pequena, então a TV está sempre no canal Kids, então é difícil. Mas eu ando acompanhando um pouco mesmo, né? Vida corrida, tem que estar descansando, enfim. Eu vi, né, realmente algumas pessoas falando, né, de em relação a esse posicionamento, né? Eu vejo também que tem muitas pessoas que colocam o interesse, o que eles acham, o que eles querem, né, à frente de um comentário somente. Que isso aí também chega a ser chato, né? E eu vi também, eu acho que depois do jogo da Laú, eu vi um comentário, aliás, acho que as 2, 3 pessoas comentando que a minha função não era aquela, né, que estava errada. E eu acho que isso foram até pessoas que eu acho que não viram alguns jogos nossos, né? Não sei se aquele próprio da Laú viu o jogo nosso. Então, acho que assim, às vezes tem gente que está fazendo comentário sobre a questão de posicionamento meu, do Musto, sem sequer ver nossos jogos, né? Não acompanham como vocês o dia a dia nosso. E assim, e muita gente também que às vezes acha que entende futebol e não entende tanto, né? Se pegar um gráfico, pegar uma câmera bem de cima e ver o papel que eu desempenho, é praticamente igual ao que eu vinha fazendo ano passado, né? Não quero muito estar falando aqui de tática, como faz eu e o Musto, como o Tchatcho pede, até porque isso dá dica para o adversário, mas se pegar bem mesmo os jogos, vocês vão ver que eu estou sempre protegendo ali os laterais. Estou sempre tentando dar uma saída, uma opção de linha de passe por dentro para os nossos zagueiros. E estou sempre de proteção ali, tanto para o Ed, Bosquilha, o Patrick quando está jogando, enfim, o Nonato, Marcos Guilherme, o ataque todo. Então, muita gente está achando que eu estou jogando de armador ali. Na verdade, não é isso, né? Então, é assim, eu fico chateado com essas coisas, né? Que as pessoas ficam falando que eu estou que eu estou numa função errada. E mal sabe eles o que o nosso treinador pede. E eu creio que eu tenho fazendo bem, né? A gente vai corrigindo jogo a jogo. Então, enfim, eu não vou ficar falando aqui como é que tudo funciona. Mas eu acho assim que algumas pessoas, antes de falar, né, confirmar uma coisa que, como você falou, algumas pessoas vêm falando e tem pessoa que fala praticamente todo pós-jogo nosso, né, dessa minha função. Então, procurar assistir mais os jogos, né, para pelo menos ter alguma certeza das coisas, né. Entender de futebol é uma coisa que eu não sei se vai ter ainda com o decorrer da carreira, mas isso é chato, né, em relação a ficar falando uma coisa que não é verdade. Se observar um pouco, só um pouco, né, ou tá no dia a dia aqui nosso. Então é isso, mas minha função, independente do que as pessoas falam, que me deixa satisfeito eu próprio, né, ter minha autocrítica. E quando eu volto para trabalhar após um jogo, a gente ter a conversa com nossa comissão técnica e ali a gente ter o feedback do que aconteceu, do que foi muito bom e do que precisa melhorar. Só isso.
Lindoso, aqui. Você falou agora bastante sobre o Musto, seu companheiro de posição e tudo mais, e ele levou um cartão vermelho, foi expulso. Evidente que isso prejudicou o Internacional, tá com a menos no Grenal, e ainda podem ter muitos Grenais durante esse ano. Eu queria saber se você conversou com ele sobre essa situação. Você falou sobre o calor do momento, o calor evidente do clima, mas também foi um jogo muito quente por todas as partes, era uma grande disputa e era um Grenal. Se tu conversou com ele sobre isso, sobre a expulsão, porque vão ter muitos Grenais ainda pela frente e os ânimos vão ter que ficar um pouco mais calmos para todas essas disputas. Não, acho que não era nem questão de estar um pouco exaltado, não, né? Nervoso, ansioso, questão de clássico, né? De Grenal. Certeza que ele buscou informações, ele sabe da rivalidade que tem, né? Mas é o que o Thiago falou, ele é um jogador de contenção, então a chegada dele, a maioria das vezes, tem que ser forte mesmo, né? Que nós dois ali somos jogadores mais defensivos, né? Então acho que foi um fato isolado, aconteceu, né? Ali no jogo, depois muita gente fica falando que poderia ter feito isso, aquilo, dava para ter feito isso, aquilo, mas nós jogadores tem fração de segundos ali para pensar em alguma coisa, né? E na hora ali que ele fez a falta, era certo para um amarelo, foi infeliz, mas ele mesmo próprio já deu entrevista logo depois do jogo, então não tem ele ser ocupado, ele se responsabilizar por alguma coisa, isso é coisa do futebol, acontece, né? É claro que essas questões de se ligar, né, de ficar atento em questão de perder um jogador, é óbvio que a gente tem que estar mais esperto, mas ninguém vai querer uma expulsão por querer, né? Então foi um detalhezinho ali, né? Acabou dificultando um pouco, mas também esse não foi o motivo, como eu falei antes. A gente fez um bom segundo tempo, mereceu de repente o gol também. Mas é isso, é futebol, a gente já conversou ali internamente entre a gente, né? E não só Grenal, assim, vão ter outros, mas a gente já tem um jogo dificílimo quarta-feira, então esse é o foco. Lindoso, o Guerreiro, você falou no começo, ano passado foi o grande nome, né, o principal artilheiro, mas esse ano ainda não deslanchou. Como vocês pretendem ajudar ele para conseguir voltar a fazer os gols que ele tanto fazia? Não tem mistério, né? Ajudar tem que estar chegando bola nele sempre, né? Isso aí é uma coisa que a gente se cobra e certeza que nosso treinador também vai estar treinando em cima disso para ter mais quantidade de bola chegando no Paulo, né? Mas alguns jogos chegaram nesse ano já, outros não. Também não vou dizer que é normal, mas são coisas que acontecem, né, no futebol. E é o que eu falo sempre, independente de derrota, a bola não chegou, né? Independente de vitória, se a bola chegou 10 vezes, a gente sempre vai voltar no dia seguinte para estar trabalhando e melhorando sempre. Então, a gente não precisa se colocar pressão em cima disso, as coisas, acho que se eu não me engano, acho que o 8º jogo, né? Então, é o início ainda, então tem muita coisa a corrigir e essas coisas vão fluir naturalmente no decorrer do ano. Agora, Lindoso, o Inter joga com uma marcação um pouco mais alta e contra o Grêmio acabou sofrendo alguns contra-ataques pelo Grêmio jogar em velocidade. Contra o Tolima agora, na Libertadores, que também joga assim, o Kudê já conversou com você sobre como marcar lá em cima para não deixar passar essa pressão no início, não ter esses espaços atrás? Ele conversou com você sobre isso para esse jogo de quarta? Não, os contra-ataques tiveram, eu me lembro acho que de 2, né? Primeiro que resultou no... O jogador dele saiu ali cara a cara com o Lomba, né? Tentou o passe, a gente tirou. E um outro a gente conseguiu ter uma recuperação boa. Acho que foi muito mais bobeira nossa do que mérito deles, né? Então a gente ainda não teve uma conversa mais específica sobre o jogo de quarta-feira com o Kudê. Creio que hoje a gente terá essa conversa, até porque ontem a gente ficou mais no caráter regenerativo, então dentro da academia. Mas com certeza, independente desse clássico que teve alguns contra-ataques, a gente já vinha tentando corrigir sempre algumas coisas, né? Que já, se eu não me engano, aconteceu até com o próprio
com a própria Laú lá no Chile, né? Um contra-ataque. Então é isso aí, é dia a dia, né? Acontece os erros, a gente vai ver e depois a gente na prática, dentro de campo, a gente vai tentando corrigir. Lindoso, você falou que o jogo contra a Laú acabou adiantando, né, a questão dos jogos, justamente porque vocês tiveram poucos jogos antes da Libertadores, mas o Tolima também passou por esse mata-mata, né? O que vocês já sabem do adversário de vocês? Se você já acompanhou alguns jogos deles também? O que vocês estão esperando encontrar na Colômbia, mesmo que não seja jogo tão decisivo, porque a decisão é no Beira-Rio, lógico, faz diferença, mas vocês decidem em casa o jogo, mas tem um jogo importante na Colômbia na quarta-feira. Esse jogo é decisivo, sim. Independente, a gente sabe que o primeiro jogo faz a diferença imensa, né? Pro jogo da volta. A gente teve essa experiência no ano passado nos mata-matas, quando a gente teve um bom resultado fora, enquanto o Nacional foi mais tranquilo aqui. Enquanto o Flamengo já era um resultado bem complicado, então traz uma pressão grande. Então, eu acompanhei, né? Acho que foi logo depois do nosso jogo. Cheguei em casa e ainda consegui pegar um pouco. A gente sabe da dificuldade lá que tem de jogar em relação a gente já acompanhou alguns times brasileiros que sofreram lá. Então eles tiveram mérito, né? Passando pelo adversário deles. Então a conversa mais específica vai ser entre hoje e amanhã, né? Em relação a gente aprofundar mais na equipe deles. A gente tem que ver o que o Chat vai preparar para esse próximo jogo. Mas o respeito é máximo, né? Certeza também que ele sabe da força que a gente tem aqui no Beira-Rio. Então é um jogo que eles têm que tentar arriscar mais dentro de casa, né? Para fazer de repente uma vitória. Então a gente tem que ir para fazer nosso mesmo futebol, né? Que o nosso treinador pede, o que a gente vem fazendo dentro de casa e até os jogos fora de casa mesmo, apesar do 0-0 contra a Laú, a gente teve uma posse de bola grande, algumas chances de gol boas, então é respeito, né? Vamos ver, vamos passar as dicas que a gente vai ter, vamos ver as dicas que a gente vai ter deles, né? Em relação a ataque, defesa, pra gente criar nossa estratégia para fazer um bom jogo. Lindoso, aqui, por gentileza. O que em relação ao esquema do Cudê, você disse que tem que acertar, são só 8 jogos, como você também citou isso na coletiva, não são muitos jogos ainda, né, e também não é um período grande de treinamentos, ainda para chegar em junho, julho, tá jogando de uma maneira mais, fluindo mais. O que você acha que falta, né, na tua análise, enfim, nesses primeiros jogos, primeiros trabalhos que você tem feito, aí um mês e pouco, para que vocês possam realmente ter toda essa ideia que ele quer sendo posta em prática, né? Evitar, por exemplo, isso do contra-ataque em velocidade, enfim, ou reduzir essas possibilidades dos adversários. E uma outra questão é o quanto o Grenal pesa, não sei se como obrigação ou na responsabilidade de passar pelo Tolima, né, para chegar nessa fase de grupos. Não, vou responder a segunda logo. Não tem... A gente sabe, a gente não precisa mais estar falando, vamos dizer assim, da importância, né, que tem o Grenal. A gente sabe que é o nosso maior rival, então queríamos a vitória, não aconteceu, então não tem coisa, não tem terra arrasada porque a gente perdeu o jogo, foi somente o primeiro, né, do clássico do ano. Provavelmente terá aí, sei lá, mais de 5 daqui para frente. Então, foi como eu falei, é passado. Em relação à ideia, assim, o pouco tempo, a dificuldade que causa é que a gente tem que estar, quando eu falo, tá fazendo praticamente o treinamento na prática, que é o jogo, né? Então vai acontecer erros. Mas assim, o que eu posso dizer é que, independente, se eu chegar daqui a 2 meses e dizer que a gente já está perfeitamente com a ideia que ele quer, a gente vai para dentro de campo e vai cometer erros também, né? Então essa questão de ideia, eu posso dizer que a gente já tem a ideia, mas é claro que são coisas que a gente ajusta no dia a dia, né? É impossível a gente dizer assim que a gente tem a ideia dele, agora é fácil, a gente vai chegar dentro de campo e vai ganhar todos os jogos, né? Então o melhor time que hoje é o Liverpool, que tem as ideias dele boas, mas também sofre contra-ataque, né? Toma pressão, fica marcando baixo, então isso tudo acontece, né? Então o que a gente fala em corrigir, trabalhar é minimizar ao máximo
esses erros, às vezes os erros bobo que acaba ocasionando em gol. Então é isso que a gente fala de encaixe, de pegando mais ideia, e é claro que ele pensa uma coisa, às vezes a gente faz diferente. Então lá no vídeo, no campo, ele explica tudo que ele quer, então a gente vai seguindo assim, vai ganhando maturidade, né, com jogos, né, ganhando confiança. A tendência é que flua bem melhor, mas assim, os erros vão acontecer, né? A gente não quer, mas infelizmente é a nossa profissão, mas a ideia já está bem clara para nós. Bom, está aí então. Valeu.